Fala, fiel, tudo bem? Notícias do Corinthians pra vocês aí. Esse final de semana, bom final de semana a todos aí. E vamos para as notícias do Corinthians. Corinthians que enfrenta Cruzeiro na Copa do Brasil. E vamos ver aí a preparação desse grande jogo aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Na TMC, Belo, o debochado. Tudo bem, Márcio Ramos, Calil, Ricardo Melo, Soler, pessoal deste Papo de Craque TMC segundo tempo. Tá rolando neste momento, Márcio, é importante falar, lá na sala de entrevistas coletivas da Neoquímica Arena, tá? Foi passado do anfiteatro do Parque São Jorge para a sala de entrevistas coletivas da Neoquímica Arena, que é praticamente um teatro onde cabem cerca de 400 pessoas, que foi montado para a abertura da Copa do Mundo, é um espaço gigantesco. Está rolando nesse momento a discussão entre os conselheiros corintianos a respeito de mudanças no Estatuto do Corinthians. A discussão de hoje é o segundo dia dos 10 que foram programados. A discussão de hoje é sobre o voto do fiel torcedor. Por isso que foi passada a discussão de hoje do Parque São Jorge para a Neoquímica Arena, porque muitos conselheiros muitos conselheiros se inscreveram, imprensa também está fazendo a cobertura, chama muita atenção porque é um assunto que é de interesse de todos, o voto do fiel torcedor. Na proposta original do Romeu Tuma Júnior, havia 3 possibilidades de voto do fiel torcedor. A primeira, ficar como está, ou seja, o torcedor não votar. A segunda, o fiel torcedor pagar 4 anos o plano de fiel torcedor, mais 50% do valor da mensalidade do clube, sem poder usar o clube. E aí, poder votar para presidente. E a terceira possibilidade era pagar 4 anos o fiel torcedor, comprar o título patrimonial do clube sem poder usar o clube. E aí poder votar para presidente do clube. Ou seja, eram 3 propostas grotescas, ainda bem que nenhuma delas passou, e agora há outras propostas, como por exemplo, você pagar 15% da mensalidade do clube, além de pagar o fiel torcedor. Quem já paga o fiel torcedor há 4, 5, 6 anos, esse tempo conta, então o torcedor já poderia votar em 2026. Há diversas outras propostas que estão sendo colocadas neste momento, mas a pauta hoje é uma das mais importantes do novo Estatuto do Corinthians, que é o voto do fiel torcedor. Márcio. Ô, Belo, show de bola. 19 horas mais 23 minutos. Só repete, Belo, eu compro um título de um clube social. E hoje os clubes têm muito menos sócios, porque os condomínios todos por aí e tal, gente piscina em casa. E clube é, às vezes, muito mais para a parte social, né? O Corinthians que tem já o seu clube, assim como o Palmeiras, voltado mais para o futebol, mas tem lá seus associados. Quer dizer que se eu compro um título patrimonial do clube, pago a mensalidade lá e tal, eu não tenho direito de usar as dependências do clube? É isso, Belo? Uma das hipóteses? Não, uma das hipóteses era você pagar o fiel torcedor, comprar o título e aí você não pode usar o clube, você não paga a mensalidade do clube. Não, mas você compra o título, vale mais a pena você pagar a mensalidade de sócio, né? Que você vota para presidente de todo jeito, mas, enfim, era uma das propostas. Fala, Ricardo Melo. Fica aí, Belo. Não, eu não levo a sério esses conselheiros do Corinthians, é muita sacanagem. Né, os caras, você nota que os caras querem complicar, eles não querem sócio votando, eles querem dominar ali e falir o clube definitivamente. Eles não querem largar o osso. Os caras não são apaixonados pelo clube? Porque eu imagino que quem comanda um clube os apaixonados levaram o Corinthians pro limbo. Os caras que são apaixonados, que dizem que amam, que morrem pelo clube, que larga a família. Entendeu? Esses caras aí, eles não querem largar o osso. Aí ficam tentando criar dificuldade pro sócio torcedor, enfim. Mas são abnegados, Ricardo Melo, são abnegados. O presidente, o vice-presidente, o último abnegado saiu como ladrão, segundo a Polícia Civil. Sem ganhar.
Eles trabalham sem ganhar salário, tá bom. Eles deixam as suas empresas, eles deixam as suas famílias, eles deixam de ganhar dinheiro para se doarem integralmente ao clube. São abnegados, o presidente, o vice-presidente e os diretores estatutários. Eles fazem de tudo pelo clube sem ganhar um centavo, Ricardo Melo. E você fala isso deles? Não, o último abnegado tá devendo 40 milhões pro Corinthians, saiu como ladrão, né? Segundo a Polícia Civil. O processo ainda não terminou, mas há fortes indícios, formação de quadrilha. Abnegado aí que você tá dizendo. Não, eu sou contra esses caras aí. Então, mas não aquela frase do Andrés em 2007 lá, sabe o que de que quem tinha tirar sarro tinha, quem nunca mais ia tirar. Sabe o que é uma das piores frases sabe ditas o que é pior? Por ele. O Corinthians deve ter 300 conselheiros lá. Mas meia dúzia que tomam conta do clube todo. Isso. O Belo toda hora ele fala aí que o Osmar Stabile é um fantoche. Não manda nada, fica os caras só ali buzinando e ele não tem. A palavra dele não vale de nada. Aí você vê, você pergunta, vamos questionar aí o Transfer Ban, como que vai fazer, presidente? Não tem dinheiro para pagar 10º salário. Inclusive pagaram o 10º salário, pelo que eu li, 13º. Do funcionário. 5 dias de atraso. Pagar. E dos atletas, não tem nem. Não sabe nem da onde veio o dinheiro. Pagaram também. Pagaram a parceria. Pagaram também, de todo mundo. É uma boa notícia. De todo mundo. O Corinthians só tem uma solução para tentar. Assim, não é só para cobrir o santo agora. Não. Para livrar desses transfer bans, tem que vender o Yuri Alberto, tem que vender o Guinegão que está em baixa. O Garro. Não, isso aí ninguém vai comprar. O cara O Garro? Quem vai comprar? O cara tá toda hora no departamento médico. Ricardo, você fala... Vamos torcer para aparecer um Bobo Alegre aí e comprá-lo. E o outro que dá para vender é o Breno Bidon. Vender esses 3 para pagar só os transfer bans que tem por aí. Aí é rebaixar no Paulista, é isso? Não, aí meu amigo, tem que pagar, tem que fazer o possível e impossível para pagar o transfer ban, que dá mais ou menos 125 milhões. Vai vender alguém, Belo? E Melo, enquanto isso, o promotor Cássio Concerino, ele está investigando a questão dos cartões corporativos do Corinthians. Tem que trocar a bateria? Não. Segue. Ah, tá, beleza. O promotor Cássio Concerino, ele está investigando a questão do cartão corporativo dos ex-presidentes. Então ele não podia, ele mesmo, instaurar no Ministério Público uma hipótese de intervenção judicial do clube. Então ele solicitou ao Ministério Público para que investigasse se a crise administrativa e financeira do Corinthians estava a um nível que justificasse uma intervenção judicial na gestão do clube. Pois bem, hoje o Ministério Público de São Paulo respondeu que sim, a crise administrativa e financeira do Corinthians está a um nível que justifique uma intervenção judicial no clube. A portaria foi assinada pelo promotor Luiz Ambra Neto e agora só depende do juiz aceitar. Se o juiz aceitar, haverá intervenção judicial no Corinthians. Penso que pro corintiano será um Natal melhor. A coisa vai andar. A coisa precisava andar. Essa notícia do Belo... É excepcional. Parece que é uma tragédia, mas não. Não. É uma coisa maravilhosa, por incrível que pareça. Uma intervenção judicial num clube em que pé que está o Corinthians hoje. Já tinha ouvido falar disso, Soler? Não, mas eu não vejo como uma salvação, Já onde, Calil? No Brasil? Aconteceu no Bahia, já. Já aconteceu. E outra, aconteceu, Belo, no Bahia? Em outras entidades. Já aconteceu no Bahia. Na CBF, aconteceu recentemente. Lembra quando afastaram o Edinaldo? Não, mas no clube de futebol. Não, no clube houve já várias tentativas, nunca foi, tirando esse caso do Bahia, nunca foi efetivado. Agora, sabe o que me preocupa? A manifestação de alguns torcedores. Eu acompanho o trabalho do Marco Belo. Vai cair na internet, não vai? Nas redes sociais? Não é isso. Que eu vou dizer manifestação dos torcedores? Você sabe o que alguns torcedores, o Marco Belo está aí, eu acompanho o trabalho dele em outros lugares que ele trabalha segmentados do Corinthians. Outro dia mandaram mensagens para o Marco Belo, quando ele deu essa notícia da intervenção judicial, dizendo o seguinte, alguns torcedores: eu não quero que tenha intervenção, porque aí o interventor vai mandar pagar as dívidas de uma vez. Porra, então o corintiano não quer que pague as dívidas? Os torcedores do Corinthians querem que continue do jeito que está?
O Belo recebeu essas mensagens aí, eu estava assistindo o programa dele. Então veja que esse negócio de passar para trás, de passar as pessoas para trás, de ter estádio e não pagar, isso aí tem uma doença de torcedor. De torcedores. Eles querem só levar vantagem, quer que o time seja campeão. Uma vantagem que o torcedor tem que levar é do clube dele estar saudável financeiramente. Como o Palmeiras. Aí os caras falam assim, Solé. Esses caras falam só do Palmeiras. Mas o maior exemplo hoje é o Palmeiras. O sucesso do Palmeiras todo hoje tá nesse viés de alta aí, é por conta da Paulo Nobre. Da base. Não, mas veio com o Paulo Nobre. Deixa eu fazer uma perguntinha pro Belo. E ele acho que ia completar alguma coisa. O nome do estádio lá, como que tá? A Caixa vai entrar na parada? Você tem alguma informação, Belo? Não existe isso. Esquece isso. É balela. Corinthians é um dos maiores devedores da Caixa Econômica Federal. A Caixa não vai patrocinar o Corinthians. Isso não existe. Eu só queria explicar o que é uma intervenção judicial por alto, né? Não sou especialista, mas vou tentar explicar por alto. O juiz coloca um interventor no Corinthians. O interventor, ele afasta a diretoria do Corinthians. A diretoria não manda mais nada. Esse interventor, ele tem o poder de fazer o que ele quiser para sanar as dívidas do clube em um certo tempo. Ele pode parar de contratar jogador, ele pode vender patrimônio do clube, como o Parque São Jorge, por exemplo, vender Neoquímica Arena. Ele pode fazer uma série de coisas para colocar o Corinthians em ordem. Quando ele colocar no 0-0, ele devolve o Corinthians ou para o presidente que estava ou convoca novas eleições. É isso que acontece com uma intervenção judicial. E por isso que eu não vejo com bons olhos essa intervenção, exatamente por isso. Porque imagina o cara vende o Parque São Jorge, algo que o Corinthians construiu. O Corinthians batalhou para ter... as dívidas, tem que pagar, exatamente. Só que o ponto Calil, que hoje o Corinthians está numa situação tão grave que eu não vejo uma pessoa dentro do Corinthians capaz de fazer um trabalho justo que vai ajudar o clube. Só que esse caminho da ruptura total, vai ter intervenção, então vende para pagar tudo. Também não é o ideal, porque o Corinthians vai sair perdendo. No final das contas, quem esteve lá, como disse o Marco Belo, bem irônico, né? De uma forma sem receber salário, pelo amor ao Corinthians. Larga a empresa dele. Foi quem arrebentou o clube. E agora a solução pode se arrebentar ainda mais as coisas que tem no clube. O Corinthians não tem saída, Soler. O que não tem saída. Mas a questão é o que está acontecendo agora dessa reunião, que o Belo disse, né? Felizmente, as ideias mais idiotas já foram descartadas, de você pagar a mensalidade inteira, você comprar o título para não poder entrar no clube. Imagina se o cara comprasse o título do clube e o clube não vai existir mais, vai vender o Parque São Jorge, vai fazer o quê? Não, mas acho que é uma figura de linguagem do Belo. Não é possível que o cara vai querer vender o Parque São Jorge, não vai ter não reação. Não é uma figura. Ô, Belo, e o interventor, ele tem... Pode ser um interventor. Mas ele tem que for, ele não vai ter coragem. Mas ele tem que ser um CEO, conhecer de administrar um clube, ou ele não está preocupado em administrar clube, ele está preocupado só com as finanças do clube. Como é que isso funciona, Belo, Solé, Ricardo Melo, Calil? Como é que isso funciona, O interventor, ele está preocupado com as finanças do clube de futebol. O clube pode cair para a terceira divisão, contanto que as finanças fiquem no 0-0. Agora, o clube pode cair, pode não ter jogador, contanto que fique no 0-0 as finanças. Aliás, o interventor não precisa nem ser corintiano, pode ser palmeirense, santista, São Paulino, não tem esse negócio não. Normalmente, Belo, o juiz nomeia um interventor do ramo, alguém que você... Veja, no caso da CBF... Clube, né, Calil? Não, no caso da CBF foi o presidente do tribunal, né? Isso. Do STJD. Então, eu não acredito que o juiz, se acontecer isso, porque ainda não aconteceu, vai nomear um interventor que seja especialista na obra do metrô. Não, ele vai nomear um interventor que tem alguma ligação com o futebol, um dirigente de federação ou de alguma entidade ligada ao futebol, pode ser até um ex-dirigente do Corinthians, que proceda a toda essa situação. Aí já volta a ser um problema. Um ex-diretor do Corinthians... Não dá ideia. Eu não estou dizendo que vai ser isso. Eu estou dizendo que normalmente o juiz não nomeia alguém totalmente estranho ao processo. Mesmo porque, como o Belo explicou aí, a pessoa que for nomeada, ela terá que tomar decisões. Plenos poderes. Se você nomear um neófito, alguém que não entenda nada, até o cara aprender onde ele está, já passou mais de um ano, ele não vai ter tomado decisão nenhuma. Então as decisões terão que ser tomadas rapidamente. Caso isso ocorra, eu acredito que ele nomeará Por exemplo, uma vez eu cobri a Federação Paulista.
e teve intervenção. Quando o Eduardo José Fará foi eleito a primeira vez, entraram na justiça. Houve um interventor na época que se chamava Valdemar Neves, eu nem sei se ele é vivo ainda. Ele era um dirigente de futebol que não tinha nada a ver com o Fará, não tinha nada a ver com o Marinho, não tinha nada a ver com o Del Nero, e que foi interventor da federação por alguns momentos, por alguns dias. Aí um ministro do Supremo Tribunal Federal à época, Cid Flacker Scartesini, cassou a liminar que exigia intervenção, e o Eduardo Fará voltou. Então não foi um cara todo... Eles não puseram lá na federação um médico, diretor do sindicato dos médicos. Não, eles puseram um cara que era dirigente de futebol. Tinha conhecimento. Entendeu? Que e não claro também, Calil, que esse interventor ele não vai ficar sozinho, ele vai ter uma equipe. Claro, exatamente. E eu ouvi até que ele poderia nomear um CEO para cuidar do futebol do clube. Ele poderia nomear um CEO, que é uma pessoa que, como você disse, entende de futebol, para cuidar do futebol do clube. Mas ele, o interventor, ele vai cuidar das dívidas. Mas ele vai ter uma equipe, claro, que pode cuidar do futebol do clube. E como eu disse, se precisar vender os 11 jogadores, vende os 11 jogadores. A única diferença da intervenção judicial para a recuperação judicial é que a recuperação judicial pode levar o clube à falência. E a intervenção judicial não. É a única diferença. Na verdade, a recuperação judicial, veja, ela é diferente da falência, porque na falência acaba. A instituição acaba e aí os bens são liquidados para pagar a dívida. Na intervenção judicial, a empresa continua trabalhando. Então, digamos, uma empresa aérea, vamos dizer, se ela falir, falência foi decretada. Ela acaba, ela para de operar e tem que vender os aviões, vender tudo que ela tiver para pagar as dívidas. Na recuperação judicial, a empresa faz acordos para pagar as dívidas, mas ela continua funcionando. Porque o objetivo da recuperação judicial é exatamente não permitir que a atividade seja interrompida, que não tenha desemprego, que não acabe. E que os credores sejam pagos com a própria movimentação da atividade. Porque quando vai à falência... Ninguém recebe. Recebe, mas dali 800 anos. Mas a maioria agora, ninguém recebe. Na recuperação judicial, os pagamentos são mais rápidos porque a entidade continua funcionando, entendeu? Pelo menos assim, é o que eu sei. Eu não sou especialista no assunto. Agora vai ter que ser um cara bom, né? Pra vender Félix Torres, Kaká, Pedro Raul. Não, o assunto é sério. Ô, Belo, agora, pra fechar aí, isso vai virar ou não vai virar? Que é o que mais importa pro corintiano agora. Aqueles que são contra e os que são a favor. Essa intervenção vai acontecer ou não, na sua opinião, Belo? Você que vive o Corinthians. Depende muito da cabeça do juiz, não tem como falar que sim ou que não. O importante é que o promotor já ofereceu ao Ministério Público e o Ministério Público aceitou. E foram 25 motivos. Não foi um, não foram dois, não foram três. Foram 25 motivos listados pelo promotor para que houvesse intervenção judicial. O Ministério Público aceitou e abriu inquérito. Então eu acho que é muito possível, sim. Agora vai muito da cabeça do juiz, né? Não tem como a gente falar se o juiz vai querer ou não. Só para finalizar dentro de campo, Maércio, o Memphis Depay tá treinando normalmente, tá? Vai jogar contra o Cruzeiro no dia 10, na semifinal da Copa do Brasil. Ele deve, inclusive, entrar no segundo tempo da partida contra o Juventude, domingo agora, para pegar ritmo de jogo. Já o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto continuam como dúvidas. Não se sabe, o Corinthians não se manifestou em momento algum sobre nenhum tipo de melhora dos dois jogadores e eles são dúvidas para a partida semifinal da Copa do Brasil. Só para ida ou para os dois jogos, Belo? Por enquanto, só para ida. Vamos aguardar depois da ida. Vamos aguardar a ida. Depois nós vamos pensar na vinda. Menos mal. É que são 3 dias de diferença, né? Entre a ida e a volta. Por isso a pergunta, né? Muito rápido, é muito curto o tempo. 10 e 14, é isso, né? Ô, Belo, um grande abraço. Até a próxima. Não que eu queira, mas tomara dê certo, hein, Belo? Não que eu queira, mas tomara dê certo a intervenção. Um abraço a vocês, bom programa aí. Capricha, Belo. 19h39, fecha, Ricardo, fecha. Não, tirando, olha... Melhor que a intervenção, só a SAF. Desde que tire esses caras que estão lá do poder. Qualquer coisa. Vai cair de divisão? Vai, mas tem que cortar na carne, meu amigo. Tem que tirar aquela corja de lá, tem que dar uma solução que não tem. Os caras não querem abrir pra SAF, eles não querem
Não querem perder. Abrir, mas querem ficar com poder. Então é o seguinte, se não quer uma SAF, meu amigo, rife todo mundo, comece do zero. Comece numa 4ª divisão. O Ricardo Melo quer IA no Corinthians, porque quando coloca um ser humano, dá besteira, né? Então deixa o computador tomar conta ali que eles resolvem. Boa. 19h40, Calil. Bom, Fiel, é isso, as informações aí do Corinthians. Pode ser que saia assim essa intervenção judicial aí, quem sabe aí para melhorar o clube, né? Se essas votações aí eles só querem beneficiar a eles mesmos, então eu acho que não sai, tá? O voto para o sócio torcedor, para a votação de presidência, né? Então eu acho que não vai rolar não, mas torcemos para pelo menos que essa intervenção judicial saia, agora que essa notícia do Belo aí, né, que tá para sair, e contamos com isso, né? Mas vamos que vamos, deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado por assistir e vai Corinthians!